professor Vasco Guimarães, professor Vasco é doutor e mestre em direito tributário, professor do Instituto Superior de Contabilidade e Administração e Contabilidade de Lisboa, coordenador do Conselho Científico do curso de doutoramento em Administração Pública da Universidade de Lisboa, pesquisador jurista do Centro de Estudos Fiscais e Aduaneiros do Ministério das Finanças Públicas e autor de várias obras de publicações científicas com os senhores, nosso professor Vasco. Queria começar por saudar a presidência da mesa, na sua pessoa, os co-palestrantes, Luís Delgado, meus mestres em Brasil, a doutora Diana, a quem vi o saber escrito, seu parecer sustentou a PEC 86, e os restantes membros que aqui representam a consciência crítica que os palestrantes aqui estão dizendo. Não é? E, por último, mas não menos importante, o autor, confesso, do convite que me foi endereçado, Manuel Isidro dos Santos Neto, que insiste em me ouvir, mesmo quando depois me dá pau que só depois me dá prosa. Não é? Mas isso faz parte da ideia, que eu acho que é uma boa ideia, é que uma boa discussão, no sentido positivo do termo, nasce muito saber. E o saber não é uma coisa fechada, é uma coisa aberta, que tem que ser partilhada, discutida, interagida. Não é? Sem interação não existe verdadeiro saber. O saber fechado morre do seu autor, não tem mais condição. Minha tarefa está grandemente facilitada pelas intervenções anteriores, porque aqui se definiu o Estado Social, aqui se fez a análise exaustiva dos preceitos constitucionais e minha intervenção tem como objetivo reforçar os argumentos internos, aqueles que foram encontrados face à Constituição do Brasil, naquilo que está acontecendo no resto do mundo, aquilo que eu vou chamar a pressão que existe sobre o Estado Social e que tem contornos bem gravosos, que eu acho que o Brasil, que se sente sempre arredado dessas situações, mas que, lamento comunicar, que não está arredado daquilo que está acontecendo fora. Tem força suficiente para matizar isso, mas não está fora daquilo que está acontecendo. E lembro duas pequenas coisas na Holanda, que é um dos países mais socialmente equilibrados da Europa. A rainha, o rei, no seu discurso deste ano, declarou a morte do Estado Social. Nós temos a Europa, dita rica, não é? O primeiro mundo, os 20 primeiros do mundo, a Europa tem quase todos lá, não é? Quer dizer, são poucos os que não são Europa, não é? Mesmo sendo o velho continente. E a maior parte dos Estados está dizendo acabou o Estado Social. O que interessa mesmo é o Estado regulador. Que significa, na prática, nós asseguramos o mínimo e o resto que se dane. Isso traduzindo, enfim, ao dito em português do Brasil. Aqui chegado, eu iria então enquadrar a minha intervenção dizendo que eu chamei a administração tributária do século XXI, dizendo que, efetivamente, o que caracteriza o século XXI é uma doutrina de conteúdo vago a que se chama o pós-modernismo. O pós-modernismo é uma tentativa de relativização das doutrinas e daquilo que fundamenta, que construiu o século XX, no sentido de entender que aquilo que interessa verdadeiramente é a solução prática, é a resolução das questões. E nesta desvalorização das doutrinas está íncito, está embasado nesta ideia que, no fundo, as doutrinas não são tão importantes assim, não é isso que é relevante.
O que é relevante são as coisas concretas que efetivamente se determinam. Eu quase que estava encantado com a ideia do pós-modernismo, porque permite que esquerda e direita dialoguem, porque permite encontrar soluções tecnicamente corretas para as soluções dos países e das situações, das administrações, nomeadamente, quando me apercebi que, afinal, aquilo que se está tentando fazer, no fundo, não é tanto relativizar as doutrinas, é mais dar força à ideia de que o mundo é um mundo econômico. E que esse mundo econômico tem regras que são regras de recurso escasso para fim alternativo. E se tem que sacrificar, vamos sacrificar o que há que sacrificar, mesmo que isso implique diminuição de salário, retirada da saúde pública, retirada da educação, retirada da economia social. Então, o pós-modernismo, que curiosamente tem origem nos autores filosóficos da esquerda, não da direita, é uma doutrina que se torna perigosa. E se torna perigosa, no essencial, porque retira bandeiras, retira paradigmas, aquilo que deve ser a atuação social dos corpos profissionais, dos próprios profissionais, das estruturas de Estado. Então, essa economização do mundo, vou chamar assim, que está subjacente a todas as decisões hoje em dia e que tem num conceito de sustentabilidade, que é um conceito que começa por ser um conceito da ecologia, e que é válido na ecologia, e que é válido na economia, é válido na economia dos Estados também, mas que se transforma num critério de restrição, não mais num critério de equilíbrio, não mais num critério de alocação correta dos meios que existem, mas na justificativa para não fazer, para não conceder, para retirar ao Estado Social. Foi o que aconteceu na Holanda, quando o rei, o discurso é feito pelo governo, não é? O rei limita-se a ler o discurso que lhe é colocado à frente, declarou a morte do Estado Social, o que significa que o Estado não vai mais garantir saúde, não vai mais garantir educação, não vai mais garantir as reformas, ou seja, vai retirar-se para, dizem eles, sobreviver. Ora, se isso é assim, num país que faz parte dos mais ricos do mundo, eu me pergunto como é que nós ficamos nos outros países que não têm esse grau de acumulação, esse grau de redistribuição social, ou sequer de produção econômica. Então vejam que aquilo que nos espera no século XXI é bem mais desafiante do que nós pensávamos que era, porque nós queríamos crer que o paradigma era um paradigma de redistribuição equilibrada, de criação consciente da riqueza, não agredindo a natureza, respeitando o empresário, respeitando o papel dos sindicatos, fazendo conciliação positiva no crescimento econômico, no crescimento e desenvolvimento social, uma palavra no ser humano. E o que é que temos? Bom, o que temos é toda a lógica dizendo o contrário. Tem que haver mais sacrifício, acabar os direitos garantidos, não queremos mais a ideia dessa coisa a que estamos chamando de Estado Social. Eu diria que em muitos estados se começou a falar de Estado Social e vai acabar mesmo antes de ter começado. Então o que fica é isso mesmo, é a exploração pura e simples, a acumulação primária grosseira, sem controle, sem redistribuição e, portanto, o desafio é bem maior do que nós pensávamos que ia ser. Eu falo por mim, como eu acho que sou um intérprete, digamos, tenta ser consciente. Eu próprio fui surpreendido nesse movimento. Recordo em Canela, no segmento de eu ter falado sobre a mobilidade do capital, Manuel Isidro, que tive o prazer de estar na mesa junto, me dizia: Vasco, o que aconteceu com você? Você está falando da mobilidade do capital como uma coisa comum. E eu estou dizendo: Manuel Isidro, a questão é simples. Eu não me pergunto o que é que eu acho ou o que eu não acho. Eu estou dizendo o que está acontecendo. É assim porque é assim. E tu não controla isso. Não tem como controlar isso. Então, o que está acontecendo? Repare o nosso mundo de hoje, aquele em que nós vivemos. Um cara com 30 anos de idade, sabe mexer em computadores, ganha um acesso na bolsa, faz 10 milhões num ano e ganha a capa de revista e é aplaudido. E eu pergunto, a acumulação de riqueza, 10 milhões, 10 mil milhões, o que seja, num ano,
nós achamos normal e aplaudimos, consideramos o cara um gênio. Mas o que é que ele fez em concreto? Que riqueza é que ele produziu? Que fatores de produção é que ele juntou? Que emprego é que ele criou? Que desenvolvimento é que ele trouxe para a sociedade? E nós estamos aplaudindo, consideramos o sucesso um fim em si mesmo. Tá bom, todo mundo bate palma, o cara sai nas revistas, aparece no Jet Set, é citado. Quando não é preso, o que pode acontecer algum tempo depois, na verdade o cara é considerado um paradigma do desenvolvimento e da criação de riqueza. Que besteira, né? Isso é tecnicamente impossível, não tem como conseguir isso. Reparem o mundo que nós estamos vivendo. Isso é um mundo de fatores invertidos. Está tudo ao contrário, nada é mais do que parece. Quem está ouvindo minha prosa vai ficar com a ideia, bom, o cara é contra os bancos. Não sou, não. Nem um pouco. Eu preciso dos bancos para viver, para construir minha vida, para comprar minha casa, para ter meu dinheiro. Claro, não sou contra a instituição bancária. O que eu sou contra essa ideia de que a riqueza é fácil. Porque não é fácil criar riqueza. É difícil criar riqueza. O mundo ensina. Recurso escasso, fim alternativo. Recurso escasso significa que fatores de produção são escassos. Então é difícil criar riqueza. Meus amigos de Brasil, meus mestres de Brasil, onde se inclui o ministro Delgado e também o Manuel Isidro, me ensinaram, a gente brinca dizendo, bom, a gente estraga um pouco e tal aqui, não é? Mas a gente deita, não é? Dorme. No dia seguinte a natureza repõe, aí a gente continua. Essa ideia que um Brasil, que é um país rico, de grande produção tem, também é finita, não é tão verdade assim. Porque cada vez que eu desperdiço o meu recurso, eu não estou criando riqueza. E cada vez que eu não estou redistribuindo, eu estou criando injustiça social. Quer eu queira, quer eu não queira. Não depende de mim. Está sendo assim porque é assim. Porque o recurso é finito, não é infinito. E isto é algo que devia dar uma consciência, maior consciência social, e na prática o que faz é legitimar certas situações que seriam ilegítimas face a valores básicos da humanidade. Não tem nada contra a acumulação de riqueza, contra aquilo que faz e que consegue, mas a chamada acumulação rápida, primária, vou dizer agressiva, por que eu estou a favor? Se não representa a verdadeira riqueza, não representa a verdadeira produção, verdadeira criação de riqueza, a maior parte das vezes é o contrário, representa a apropriação legítima, manipulação dos fatores de bolsa, manipulação da arbitragem, manipulação do mercado. Então, acho que nós precisamos refletir um pouco, não é? Sobre isso aí. Porque não é estar a favor ou contra a economia de mercado, é estar contra ou a favor os mecanismos que conduzem ao bem-estar do ser humano. E se isso não dá nada ao ser humano, porque o cara vai colocar tudo no offshore com certeza, tal mobilidade do capital que eu falava, vai viver principescamente, alguns vão investir um pouco, outros nem isso, mas pode criar distorções do mercado. Tem exemplos aí, não é? E eu quero aprofundar isso com vocês. Então, minha proposta é enquadrar a luta do Estado Social num contexto que é um contexto do que está acontecendo à nossa volta. Eu acho que é importante, o Brasil é um país tão grande que não sente necessidade de olhar para fora, isso é uma vantagem, mas por vezes pode ser também uma desvantagem. Então, eu quero dar a vocês recursos adicionais para a vossa posição. Então, quais são as três grandes funções da administração tributária? A primeira, arrecadar. A segunda, arrecadar. E a terceira, arrecadar. Então, estão definidas as três grandes funções da administração tributária. A isso eu chamei a função primária. E a função primária é efetivamente garantir o recurso de acordo com a norma tributária. Não é um exercício discricionário, é um exercício de legalidade. Mas é de facto aquilo que faz a diferença. Essa é a função básica. Assegurar o crédito público. Mas tem também aquilo que eu chamei as funções secundárias e que estão na linha do arrecadar. Quais são? A gestão da arrecadação, que é bem mais difícil que o ato em si, nomeadamente quando tem retenção na fonte, não é? Quando é o próprio contribuinte que está fazendo o desconto e entregando, mas tem a gestão da arrecadação. Tem a gestão dos meios disponíveis para o combate à sonegação, que é essencial em todo o planejamento da atividade tributária. Uma Secretaria de Fazenda, uma administração tributária sem um bom planejamento na sonegação, sem um conhecimento
de onde são as fontes da sua negação, é o seu desenvolvimento, como é que se estrutura, está perdendo a batalha. Porque o sonegador está sempre à frente, em princípio, e só não está à frente quando nós sabemos mais que ele. Isso não é fácil, é difícil. Temos que estar atentos, temos que ter, por vezes, tem que haver gente que nos ensine como é que a coisa funciona para podermos estar atuantes. Há também uma gestão de imagem, aquela que eu chamo o contribuinte cliente. A ideia de que o contribuinte não é meu inimigo, não, é meu cliente. Eu tenho que atender à sua demanda. Resposta rápida, eficaz, esclarecimento das dúvidas, resolução das pequenas questões práticas que podem surgir no sistema informático. Então, ele é meu cliente, não é meu inimigo, não é? Isso é muito importante. E é muito importante e faz, por vezes, a diferença entre os saltos qualitativos na cobrança das secretarias de Fazenda, que tiveram esta atitude, perante as outras que mantiveram a atitude rígida, afastada, sem chamar o contribuinte ao cumprimento. E quem está no processo sabe que isso que eu estou dizendo é verdade. E também tem uma função de gestão dos conflitos, os conflitos na interpretação da norma, os conflitos na efetivação da cobrança, os conflitos até de dúvidas que podem surgir de interpretações entre contribuintes. E, finalmente, eu penso que a administração tributária tem que ser aquilo que eu chamo a gestão exemplo. Tem que ser um paradigma social e institucional. Sempre se diz que a forma como a Fazenda funciona, a forma como a autoridade tributária funciona, diz como é que o Estado funciona. Se o funcionário tributário é de qualidade, se a equipa é de qualidade, se o comportamento é exemplar, o Estado tem recurso, tem boa cotação. Se assim não é, não vamos conseguir nunca que o Estado tenha boa cotação se a instituição que está cobrando não faz esse paradigma em termos institucionais e sociais. Isto é algo que é de grande responsabilidade para os funcionários, para aqueles que são parte integrante desse processo, que é o processo de, repito, arrecadar, arrecadar, arrecadar. 3 vezes para não esquecer, porque toda a gente sabe que é isso mesmo que a gente está fazendo quando estamos lá na repartição, quando estamos lá na Secretaria. Ora, quais são as funções do sistema tributário? Se confundem com a do funcionário? Não, não se confundem, se complementam. Pega aí na ideia básica que a professora Adriana trouxe à discussão. A função do sistema tributário é garantir o recurso público, lá está o arrecadar, que eu vos falava. Mas também esse recurso público é o que garante o funcionamento da administração e dos órgãos do governo. O ordenado do governador é pago com o recurso que nós estamos cobrando. Ele às vezes esquece isso, acha que aquilo vem de saco azul, mas não vem não. Vem do esforço da arrecadação. E se nós não conseguimos arrecadar, e se ele não tem capacidade de endividamento, o que ele está fazendo na prática é inviabilizando a sua própria atividade. Então, existe uma dependência do poder político e do poder arrecadador. Nós nem sempre temos consciência disso, mas é verdade. O recurso não cai do céu, não é como o caixa eletrônico, quando eu boto o cartãozinho e saco o dinheiro, não, tem que ter fundo lá. Isso significa que a administração tributária está funcionando. Mas não é só essa a função principal da arrecadação. É também que o financiamento das políticas sociais redistributivas, aquilo que chamamos do Estado Social. E o Estado Social significa o quê? Significa, do ponto de vista prático, trazer para a economia formal, trazer para a cidadania, todo um conjunto de gente que, se não houvesse Estado Social, estaria excluída do processo produtivo, estaria excluída do processo de distribuição, ou seria uma situação de caridades, como sempre aconteceu na humanidade. Por que a família é importante? A família é importante porque defende os seus membros. E defende como? Partilhando a comida, partilhando a casa, partilhando as roupas, não é? Quem é filho tem muitos irmãos, na minha geração, sabe que as roupas eram compradas de boa qualidade, porque serviam uns 3, 4, 5 irmãos, não é? Um bom sapato dava para 3, 4 ou 5, não é? Porque ele estava ainda bom, em boa condição. Isso é do meu tempo, não é? Hoje em dia, enfim, tanta facilidade com tanto consumo, isso se perdeu, mas a ideia da família é da proteção. Isso é essencial à lógica da política redistributiva.
que antigamente era feita na família, era feita na comunidade, na aldeia, era feita na igreja, não é? Ainda é, mas já residual. O Estado tem que assumir essa coisa. Mas ao assumir essa responsabilidade, o que o Estado faz é chamar a si, criando emprego, criando serviços. Não resisto a trazer um dado que resultou dos meus estudos aqui no Brasil, na ESAF, e que eu comentava por vezes nas minhas charlas com o ministro Delgado, Fátima Cartacho e outros. Eu dizia o seguinte, os dados são estatísticos, são vossos, não são meus, né? Então eu vendo rigorosamente como aprendi. 80% da riqueza do Brasil são serviços. Hoje em dia, 80%. O contributo do ISS para o esforço tributário são menos de 2%. Isso me coloca uma questão a que eu, como tributarista, nunca consegui resolver. É como é que é possível um país achar normal que 80% da riqueza criada refletida no PIB, incluindo redistribuição social, que não tem tributação, impacte e dê origem a esforço tributário de 2%. Então, todo o resto do esforço tem que estar contra quê? Contra a renda e contra a produção. Então, vocês têm 98% do esforço tributário está em cima da renda e da produção. No caso do consumo, do ICMS, produção-consumo. Então, me pergunto o seguinte, como é que é possível achar isso normal? Conviver tranquilamente com uma coisa dessas aí? Eu sempre dava um exemplo que impactava muito nas senhoras, não é? Eu dava o seguinte exemplo. No meu tempo de Brasília, né? Alguma coisa se calhar mudou, graças a Deus. Mas eu sempre dou esse exemplo. Uma senhora vai no cabeleireiro. É uma coisa normal, que as mulheres gostam de fazer por si só e vamos admitir para agradar os maridos. Não é bem, mas afim, vamos aceitar. Aceitar que é para isso mesmo. Bom, então, eu sei, eu acho que elas, basicamente, é o seu ego que é importante e é importante que as pessoas estejam bem consigo próprias. Então, o cabeleireiro é importante. Bom, faz um aviso, cuida do cabelo, faz um cafuné, uma mensagem, uma coisa qualquer e paga R$350. Perfeitamente normal, preço econômico, em Brasília. Na altura, o salário mínimo eram 413. E este ato de cabeleireiro tinha tributação zero. Os 415 reais que na altura se recebiam, tinha embutido no ICMS, na energia, na carne, no cereal, tudo aquilo que era comprado, na altura, quase 20% de imposto. Essa é a realidade do Brasil. Isso me chocava. Eu dizia, pô, peraí, como é que é possível? São estatísticas vossas, oficiais. Eu não estou inventando nada. Está tudo publicadinho, o IPEA e tal, tranquilo. Mas é a realidade. Então, o que é que aconteceu ao sistema? Aconteceu que o sistema bloqueou, de uma certa forma, em algumas situações. Então, teve que encontrar outras formas de obter a receita e chegar lá onde precisa. Quando se diz que o Brasil tem 38% de carga tributária, ninguém diz que esses 38% são sobre a produção e sobre a renda. Não sobre os serviços, mas a riqueza nacional cada vez tem mais serviços. Aliás, se você for inteligente, basta escolher um município para pôr sua empresa de serviços. Escolhe um que não tenha ISS. Não é difícil. Em 5.500, garanto a vocês, sempre vai ter algum que vai aceitar não ter tributação ISS. Aí você tem paraíso fiscal garantido. Aí você cria contrapartidas, vai em cima, vai abaixo, é destino, então se consome em São Paulo tem que pagar em São Paulo. Não, é origem, porque é lá que ele faz, que ele presta atenção. Então, entrou na guerra fiscal. Guerra tributária, confusão, conflito, gestão dificultada, todos os problemas que isto implica. Dá que pensar, não é? Dá que pensar, ou talvez merecesse uma pensada, não é? Na ideia global. Então, intervenção econômica pontual ou estrutural é outra das funções do sistema tributário. Está cada vez mais em crise. O que se diz é não toquem no agente econômico, não ponham em causa os fatores de produção, capital, trabalho, meios naturais, deixa ficar. Não tente intervir. Por quê? Porque, em regra, cria distorção. E a distorção gera menos riqueza, pior aproveitamento dos recursos e, em termos finais, todo mundo é prejudicado e ninguém fica verdadeiramente beneficiado. É o que a doutrina diz.
E, finalmente, o estímulo econômico ou o benefício tem inerente o conceito de despesa fiscal, que é, como eu costumo dizer, a menina dos olhos do governador. Ou seja, se efetivamente alguma coisa um político gosta de fazer em qualquer parte do mundo, não é só no Brasil, não, é dar benefício. Aí é que o ego fica completamente satisfeito. Porquê? Porque ele está exercendo um poder primário. Eu te concedo a possibilidade de não pagar. E sou eu que estou dando isso. Isso é efetivamente, primariamente, uma coisa muito boa. Aliás, semelhante a algumas outras coisas boas que o ser humano também consegue. Mas, efetivamente, do ponto de vista econômico, não é certamente a melhor medida e cria certamente distorções graves no processo produtivo brasileiro. Isso significa o quê? Significa distorção na alocação dos recursos, não criação de emprego, não criação de imposto, não criação e não desenvolvimento econômico. Então, visto de fora, com todo respeito, estou só retornando a vocês o que aprendi com meus mestres do Brasil, não estou dando nada de novo, estou só fazendo súmula não vinculante daquilo que, obviamente, fui aprendendo aqui, é que efetivamente merece uma repensada a forma como os benefícios fiscais são utilizados no Brasil. Porque a maior das vezes não criam emprego, não ajudam a manutenção do emprego, criam distorção e, em último caso, lá no final, o que está efetivamente é a não aplicação dos recursos ou a distorção na aplicação dos recursos. Isto foi muito evidenciado e mudou com a lei da responsabilidade fiscal. Porque enquanto eu podia fazer sem que fosse como fosse completamente impune, se concedeu tudo aquilo que se quis conceder. Coisas há 20 anos, 30 anos. Tem benefício fiscal com 20, 30 anos, concedido por alguém que não vai estar no poder mais que 5, 6. É impossível, não é? O ciclo eleitoral determina. Mas está fazendo compromisso para as gerações vindouras, não é? E está desalocando, desalavancando a economia brasileira. Então, o conceito de despesa fiscal, que é colocar no orçamento quanto é que deixou de cobrar, é essencial para a educação fiscal e para o controle da administração tributária. Porque eu cumpro a norma. Quando me dizem para não cobrar, eu tenho que cumprir. Mas quanto é que isso custou ao Estado? Quanto é que eu deixei de arrecadar? Quando me cobram e dizem, você não atingiu o objetivo, eu pergunto, muito bem, mas não atingi, está vendo? Porque você concedeu este benefício, aquele benefício, aquele benefício, aquele benefício. Então, talvez fosse muito interessante colocar como obrigatório nos orçamentos estaduais qual é o montante da despesa fiscal. Quanto deixou de ser cobrado por via da concessão de benefício de isenção. Porque isso permite à classe perceber se cumpriu ou não cumpriu o objetivo e identifica o culpado, entre aspas, da efetivação daquela situação. Ou seja, não põe em cima da classe tributária algo com o qual ela não tem rigorosamente nada a ver, resulta de normativo que está em vigor, você tem que cumprir. São pequenos subsídios que eu acho que ajudam à construção de uma administração melhor. E, eventualmente, ter essa coisa, uma vez que o ministro Delgado me concedeu o certificado de brasilianidade, estou só retornando seus ensinamentos, aquilo que me foi ensinando nas gostosíssimas e profundíssimas conversas que tivemos lá em Brasília e que fomos tendo e que espero que continuemos a ter, assim possamos, enfim, eu possa estar lá também. São, digamos, questões que eu acho que vale a pena rir, com as quais vale a pena refletir. Então, passamos então àquilo que eu chamo os fatores de perturbação do Estado Social. E aqui tenho que, me perdoam, entrar ou tentar entrar naquilo que hoje é designado como a crise financeira internacional. A crise financeira internacional é algo a que o Brasil se sente imune. E eu diria que não está completamente imune. Tem instrumentos de luta, mas não está completamente fora daquilo que foi criado. E o que é que foi criado? Bom, o resultado, vamos começar pelo resultado. O resultado, aliás, extraído de uma comunicação no Congresso Nacional de um deputado brasileiro que dizia o seguinte: em 2008, a quantidade de dinheiro escriturado nas empresas e nos bancos era 14 vezes superior à riqueza mundial existente.
Vou repetir. 14 vezes superior à riqueza mundial existente. O que isto significa que para haver um ajustamento entre o que estava contabilizado financeiramente e os bens, tudo tinha que crescer 14 vezes. 1.400%. Ou seja, a carne tinha que custar 1.400%, mais tudo tinha que custar esse montante. E vocês vão perguntar, e meu salário? Bom, é aí que a coisa, digamos, torce. Porque quando há ajustamento econômico, em regra o que acontece é que há uma pauperização dos salários das pessoas. Ensina a história e ensina a ciência econômica. Então, vocês estão vendo que já está aqui um pequeno toque daquilo que é a influência daquilo que chamamos a crise financeira internacional, naquilo que pode ser a vossa legítima aspiração a ter carreira própria, fundos próprios, autonomia financeira e administrativa. Mas quais são as causas? Como é que se chegou a esses 14 vezes mais? Vou contar para vocês, porque é bem interessante e demonstra bem aquilo que é a fragilidade das instituições internacionais, nomeadamente financeiras. Eu vou terminar a tempo. Não parece, mas... que é o seguinte. Os financeiros inventaram uma coisa que chamaram derivativos, que na prática funciona da seguinte forma. Sendo que existe um depósito no banco, você pega nesse depósito, em cima dele você faz um certificado. Esse certificado, que tem um valor semelhante nominal ao depósito, você coloca no mercado e alguém vem comprar esse seu certificado. Aí volta a depositar esse dinheiro no banco. Aí tu cria, com o que tem depósito no banco, mais o certificado, tu cria um outro certificado. Tu pega nas dívidas hipotecárias e faz títulos sobre essas dívidas. Coisas. Estamos sempre falando do mesmo dinheiro, mas já temos 3 certificados rolando. Eu pego nesses certificados e coloco como garantia para meu investimento. O banco me aceita. O banco sabe que não tem substrato, mas diz que por fidúcia está correto. E vai aceitar. Ao aceitar, eu monto o meu investimento em cima deste certificado que eu paguei. Mas quando vou atrás do tal objeto do derivativo, o tal que garantia, já não tem mais. Mas vale porque o banco diz que vale. E quando chega às 14 vezes mais, alguém se apercebeu e perguntou, espera aí, e se isso rebentar? O que é que vai acontecer? Aí rebentou. E o que é que aconteceu? Bom, o que aconteceu, vocês sabem o que aconteceu. Alguns poucos banqueiros foram presos, muito poucos. Alguns poucos bancos quebraram, muito poucos. E vejam lá o absurdo. O Estado veio dar dinheiro aos bancos para que se aguentassem na crise do excesso, que toda a gente começou a pedir os certificados de volta. E quem pagou? Bom, pasmem, em última instância, quem pagou foram os cidadãos. E foi o Tesouro Público que pagou essa coisa aí. Essa loucura aí que foi criada. Isto é a realidade dos factos. Que alguém tem condição para me negar, que negue. Mas isso aí corresponde rigorosamente à realidade. Isso foi assim nos Estados Unidos, foi assim na Europa. Não foi no Brasil, por quê? Porque o Brasil estava um pouco fora dos derivativos. Mas o Banco do Brasil perdeu dinheiro nos derivativos. Teve que pôr nas pernas. Em última instância, quem pagou foi o povo brasileiro. Finalmente, para terminar, e fazendo a ponta entre isso e o impacto na ideia da lei orgânica, o calendário político, outra coisa que eu aprendi aqui no Brasil, é desfasado, o ciclo político é desfasado da realidade e das necessidades sociais. O secretário da Fazenda hoje recebe receita já, despesa para o próximo colega, quando o próximo colega assumir o cargo. Ou seja, ele se compromete de forma inteligente. Garante o recurso agora, mas depois, mais tarde, alguém há de ter o problema de gerir isso. Não é mais o seu ciclo político. Já não está fora. E isso é o que o governador pede para fazer. E é isso que ele faz quando é eficaz. Mas é evidente que isso há um desfasar entre o ciclo político e a realidade social. É que a receita tem que ser permanente e constante, as necessidades sociais são constantes, as necessidades de recursos são constantes, não são aleatórias. Então nós temos um problema que é um problema que não está resolvido, não é? Não está aqui como não está noutros países do mundo. Existe então aquilo que eu chamo uma tensão entre a permeabilidade política e a gestão pública. E essa tensão não está resolvida. Pode estar com a ideia da autonomia e independência e com a ideia da exposição daquilo que é o excesso da utilização dos benefícios fiscais através da despesa pública. Quais são então os fatores de estabilidade?
a perenidade e estabilidade da atuação da administração tributária, segurança jurídica e isonomia, os critérios de gestão consensuais, aqueles que são tidos como os melhores, já estão ensaiados, o pessoal sabe que funciona. Então não tem que reinventar a pólvora todos os dias, não, ou a roda, não precisa. Vamos lá, como é que estão fazendo? Vamos perguntar, exemplo, nota fiscal eletrônica, vamos conversar uns com os outros, vamos ver como é que a gente resolve essa coisa aí. É um bom exemplo de gestão pública autônoma, de baixo para cima. Foram vocês que fizeram, construindo, indo, fazendo, melhorando. Depois, obviamente, transparência. A transparência é essencial na gestão pública. Sem transparência não tem como ter credibilidade. Se a coisa fica esquisita, se não sabe bem como é que aconteceu, vai ter conversa, vai ter confusão, vai ter, sabe? Então tem que haver transparência, obviamente. Tem que haver, obviamente, exposição de motivações espúrias ou desajustadas. O que é que eu quero dizer? Se uma determinada isenção é concedida por razões que não são claras do ponto de vista da gestão pública, tem que haver um mecanismo para que isso fique claro que não é correto. Tem que ser exposto isso aí. Exposto significa que a pessoa saiba, que forma opinião. A culpa não pode ser sempre da administração tributária. Tem que haver um culpado maior, que é o autor, não é? Que explique porque é que concede a um, não concede a outro, porque é que cria distorção dentro do próprio Estado, porque é que um está sendo ajudado, o outro não está sendo ajudado. Isso é contra os princípios de gestão tributária, é contra os princípios de gestão pública, mas está sendo feito. E tem que haver aquilo que eu chamo uma noção de limites. A noção de limites é a administração tributária não pode interferir com o poder político, mas tem que ter autonomia para mostrar ao poder político que ele está fora da agenda, fora da pauta, fora do que é correto do ponto de vista da gestão. E depois de fazer isso, a responsabilidade fica com quem a toma. Claro, ninguém está interferindo com ninguém. Tem que ser evidente, tem que ser claro na perspectiva. E isso, obviamente, a autonomia pode ajudar. Então, como é que eu vejo a lei orgânica? Como um fator de estabilidade, que é essencial. Eu não posso estar dependente do bom humor ou mau humor de quem foi eleito politicamente e que, infelizmente, muitas das vezes é impreparado. Não sabe nada de tributação, até tem preconceito contra a tributação. Mas depois me exige o recurso para poder gastar à vontade. Então tem que haver um fator de estabilidade. Tem que haver uma diminuição da margem de discrecionalidade política que eu chamo não positiva. A discrecionalidade política pode ser positiva, mas também pode ser negativa. Então tem que haver aí uma limitação. Tem que se conseguir essa limitação daquilo que eu chamo a discrecionalidade política não positiva. Tem que haver respeito à autonomia dos funcionários fazendários, tributários, garantia de independência na gestão e responsabilização, porque eu, quando sou autónomo, quanto mais livre, mais responsável. Aí não vou poder dizer que me está faltando dinheiro para a fotocópia ou qualquer coisa não está funcionando. Não, tenho meu recurso, tenho meu orçamento, tenho que o gerir de forma eficaz. Não posso, digamos, falhar. Melhoria na qualidade da atuação, responsabilidade social aqui, responsabilidade perante a sociedade, poder evidenciar o que foi feito, da forma como foi feito, e finalmente, uma coisa que eu sou muito amigo e que gosto particularmente, aquilo que eu chamo a responsabilidade cidadã, que está para além da responsabilidade social, porque incorpora o elemento político, constitucional, social, com certeza, profissional, ou seja, é o eu, no sentido eu social, entendido como Kant o entendia, se quiserem, mas com conteúdo eminentemente cidadão. Muito obrigado pela vossa atenção, espero poder ter dado um contributo a vocês.